Graças a Deus, meus amados irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 13, que diz: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Eu quero falar sobre as grandes promessas de Deus, Cristo e a aliança mosaica. Pequenininho, um assunto pequeno, que fala sobre a lei e a graça. Após a morte e a ressurreição de Jesus, o maior conflito espiritual retratado no Novo Testamento é a escolha entre a lei e a graça. E como base para a nossa aproximação a Deus, isso é fácil de concluir através dessa batalha teológica, que a aliança mosaica e a obra de Cristo são conflitantes. Entretanto, o que devemos nos lembrar é que a aliança de Deus com Moisés determinava como nos relacionamentos com ele, como membros de um povo que já não desfrutava das bênçãos da aliança de Deus como Abraão. Isso está lá em Gênesis 12, de 1 a 3 e Gálatas 3, 17. Então, qual era o propósito da lei? Nós lemos que 4, 13, que não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. A aliança de Deus com Moisés não tinha como propósito competir com a graça de Deus demonstrada através de Cristo. Ele tinha um propósito de preparar o povo da aliança mosaica para a graça de Deus revelada em Cristo. A aliança mosaica poderia ter sido comparada a um tutor que prepara seu discípulo para realidades espirituais mais avançadas. Nós lemos isso em Gálatas capítulo 3, 24. Ele fala que a lei era como um guarda-costa, que o guardava do mundo da carne e do diabo durante o processo da preparação. Mas quando o povo de Deus, herdeiro da graça, alcançou a maioridade, a principal tarefa do tutor, o guarda-costa, foi atingida. Cristo viveu e morreu para trazer o povo de Deus à liberdade adulta. Nós lemos isso no capítulo 4, nós vamos ler versículo de 4 a 7, que ele fala: ora, aquele que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dádiva, mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor já não mais imputará pecado. Tem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dissermos: a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Então toda a palavra diz que essa liberdade, quando nos tornamos adultos, o tutor, que era a lei, nos abre um acesso para sermos resgatados por Cristo. Então a aliança mosaica prenunciou e profetizou a morte expiatória de Cristo e o livre acesso de Deus. Seu perdão, ele é oferecido àqueles que o recebem pela fé, que nós lemos lá no livro de Hebreus, no capítulo 9. As ofertas que foram prescritas para pagamento dos pecados lembrava os adoradores sob a lei mosaica que o pecado exigia um sacrifício de sangue. Então a repetição tinha como objetivo ensinar que uma solução definitiva para o pecado ainda não havia sido providenciada. Todas as provisões para o pecado na aliança mosaica eram semi-definitivas, não tinha conclusão de nada. Então qual era o propósito dessa graça? Quando o Filho de Deus se fez carne humana, através do nascimento virginal, e morreu no lugar de todos os homens, ele abriu uma porta para o céu, não apenas para um templo, não apenas para um tabernáculo terreno. O seu próprio sacrifício não precisa mais ser repetido. Todos os pecados foram expiados
e esta expiação opera para todos quantos a receberem pela fé. Anteriormente, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar no Santo dos Santos, que simbolizava a presença de Deus, mas agora todos que confiam em Cristo podem entrar na presença de Deus com confiança, a qualquer momento. A aliança de Deus com Moisés ainda tem uma função valiosíssima, desde a vida e a morte de Cristo. Ela fala que a lei é santa, e os mandamentos santo e justo e bom. A lei mosaica revela os padrões santos e justos de Deus. Ela funciona como uma linha reta que evidencia de forma dolorosa as ações e corações tortuosos do homem. Esses padrões inalcançáveis de justiça na lei mosaica lembram os crentes em Cristo, que devem viver pela fé e ser redimidos pela fé. Nunca alcançarão a justiça da lei através de seus próprios esforços. Nós lemos isso em Romanos 8, capítulo 8, versículo 2 e 4. A lei mosaica também convence os incrédulos de seus pecados e vai mais adiante apontando para Cristo como única solução definitiva para o fracasso moral. E eu quero ler para a gente terminar 1 Timóteo. E aí na sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas e homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homem, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus, bendito do qual foi encarregado. Então, a única solução definitiva para o fracasso moral foi esta graça que o homem alcança através da fé em Cristo Jesus. Que o eterno Deus nos abençoe, que a sua graça seja manifesta sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a igreja. Te peço que compartilhe, curta aí esse vídeo e esse trabalho em nome de Jesus.